Gente, os juros caiu, a taxa básica de juros para 2,25% ao ano, a menor da história do Brasil, a menor. E os juros do cartão de crédito, financiamento de veículo, casa própria, cheque especial, enfim, todo mundo sabe já, né? Não é o menor da história. Por que isso acontece? Isso daí a Karina Zambroso, a economista, gerente do Banco do Brasil, vai responder para nós agora na terceira parte da nossa live. Quer saber mais um pouquinho sobre diversos assuntos relacionados a crédito? Segue aqui o canal, se inscreve, tá? Compartilha, que tem mais outros conteúdos aqui, links aqui, que é a continuação dessa live que eu fiz com ela. Uma coisinha que agora vamos mudar um pouco de assunto, dentro do crédito. Eu fiquei fuçando lá o site do Banco Central hoje para puxar uma série histórica. Olha lá, né? Olha lá. Que é justamente uma pergunta que fizeram aí, que eu quero que você responda, Cá. Olha lá. O que nós temos? Uma Selic agora de 3%, né? 3% a Selic. Em 2016, ontem, estava em 14,25. Praticamente ficou 2016 inteiro em 14,25 ao ano. Quase 15%. 5 vezes mais do que temos hoje. 500%. E quanto é que é a taxa de financiamento de carro? Agora, atualmente, busquei hoje, está em 22% ao ano. E lá em 2016, 30% ao ano. Variou quase nada. Cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito agora está por volta de 300% ao ano. E lá, em 2016, logo um pouquinho atrás, 400% ao ano. Ou seja, uma pergunta que alguns já subiram aí. A taxa Selic, a menor da história, caiu em 4 anos. Desabou. Mas nós não vemos isso no financiamento de carro, de casa, cartão de crédito, praticamente não variou. Então, explica um pouquinho para nós o porquê que, poxa, cai os juros um e os outros não? Bom, pessoal, isso é que todo mundo quer saber, né? Queremos. A Ellen, da primeira pergunta, falou assim, vamos falar sobre crédito, né? Crédito, acho que dá umas 10 lives, mais ou menos, né, gente? Porque tem vários assuntos sobre crédito e falando do spread bancário, que eu acho que é interesse de todo mundo, né? Por que os bancos não seguem a taxa de juros Selic com a redução, né? Porque eu não pago hoje no empréstimo 3% ao ano. A gente não pode esquecer, né, gente? Como eu trabalho no banco, eu consigo olhar um pouquinho para o lado do banco, né? Que ele tem um risco, né? O que acontece hoje, mesmo a gente tendo uma taxa de juros Selic tão baixa, por que a taxa de juros não fica baixa também? A gente tem hoje um risco de mercado extremamente alto. Então, o que acontece? Os bancos estão tendo que fazer uma provisão de crédito, já imaginando quem são aquelas pessoas que não vão pagar, ou seja, vão ser inadimplentes, que é o que a gente está esperando ver no mercado, uma condição de inadimplência muito grande. Então, assim, saiu em março o lucro dos bancos. Aí todo mundo se assusta, né? Nossa, o lucro do banco foi super baixo, né? 3%. Por quê? Todos foi isso. Menos o Santander não quis fazer isso. O banco, ele pega um percentual do lucro dele e já provisiona para os inadimplentes, tá? Gente, não significa que as pessoas não têm que pagar. Por quê? Porque vai entrar restrição no nome, tudo isso. Então, assim, por que o spread bancário continua alto? Obviamente, é a forma que o banco tem de ganhar recursos, né? A gente não pode esquecer isso. Porém, o risco do empréstimo hoje, ele é extremamente alto. Então, o banco não pode colocar uma taxa de juros tão alta, tão baixa, porque ele vai estar reduzindo o risco, ele está reduzindo o ganho dele num momento de risco muito alto. Então, a gente tem aí, a gente fala que a provisão para, por exemplo, a provisão de eu dar 100 mil reais para uma pessoa hoje, o que era em 2014 de R$ 1.000 que o banco guardava, hoje está tendo que guardar 20 mil reais.
Então, por isso que o spread bancário, ele não reduz no mesmo patamar que a Selic, né? Então, a gente tem que analisar o mercado, o risco dele. Todo mundo, né? As empresas na qual eu trabalho, vai pegar crédito e falar, nossa, como que o banco pode dar o crédito em 1% ao ano? 1% ao ano é uma taxa de juros extremamente baixa hoje no mercado, né? Por quê? Porque o risco desse crédito daqui 2 anos é muito alto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem aí uma taxa de mortalidade de empresas muito alta, né? Há 2 semanas atrás, eu fiz uma entrevista com o Sebrae sobre a condição de crédito, né? Que a gente ficou conversando lá por 1 hora e foi um bate-papo muito bacana. E eles falaram para mim, por que as empresas têm tanta dificuldade de tomar crédito? Né? Essa já é uma outra live. Mas só para dar uma pinceladinha rapidinho, o que é? Não, as pessoas, né, os empreendedores, a gente vê para os alunos, né? Eu quero abrir uma empresa, eu vou lá no banco e pego um crédito do BNDES. Gente, como se fosse a coisa mais fácil do universo. E a coisa mais difícil que existe é você pegar crédito do BNDES. Né? Então, assim, e é uma complexidade, por quê? Porque a pessoa não pode ter restrição, a pessoa tem que ter um histórico de movimento no banco, a pessoa não pode ter dívida com o governo, tá? É uma série de indicadores que a pessoa fala assim, não, vou ali vou abrir a empresa, vou lá, pego 100 mil emprestado com o banco e abro o meu negócio. Gente, não é assim, tá? Não funciona assim. Mas voltando aqui com relação ao crédito e ao spread bancário, funciona nesse sentido, tá? O banco analisa muito o risco de cada setor, de cada KNAI, de cada atividade econômica para dar a taxa de juros. E a taxa de juros, ela não decresce proporcionalmente à Selic. Por quê? Por causa do risco de mercado hoje. Tá? O risco de mercado hoje de inadimplência é muito alto. Então, a provisão que o banco tem que fazer a longo prazo é muito grande. Então, a taxa de juros não pode ser muito baixa. Tá ok? Espero que as pessoas não tenham ficado com mais raiva dos bancos, tá? Mas o banco, gente, é uma empresa como outra qualquer, né? Ele tem que sobreviver no mercado. Então, não adianta ele dar crédito à taxa de juros baixa e depois ter uma inadimplência gigante e a gente morrer na praia, né? A gente morrer na praia. Então, tem que sim ter uma taxa de juros. Obviamente, a taxa de juros está bem mais baixa. É incrível, assim, você conseguir dar um crédito hoje, dependendo do cliente, de todo esse histórico que eu falei, tá? Há uma taxa de 0,5% ao ano, com capital próprio de banco, né? Sem ser capital do governo, tá? Os bancos hoje conseguindo dar a taxa mais baixa, né, hoje é fantástico, e com capital próprio, sem precisar de recurso do governo. Porque mesmo na crise, né, nós e todo mundo está esperando com que o governo dê um dinheiro para os bancos trabalhar com as micro e pequenas empresas. A gente está esperando aí muito desesperadamente com que o governo dê algum recurso para a gente trabalhar com essas micro e pequenas empresas. Então, a questão do spread bancário é esse, tá, gente? Então, o banco tem que pagar um pouquinho mais, não segue muito a taxa de juros Selic, porém a taxa hoje é bem mais baixa. Eu lembro que em 2017, se eu não me engano, a gente trabalhava com taxa de 3,5% ao mês. Hoje a gente trabalha com uma taxa de 0,7%, 1,2%, dependendo do cliente. Então, é bastante boa a taxa. Então, assim, por que o banco não consegue seguir a Selic? Porque depende do risco
que a gente tem no mercado hoje, a provisão que o banco tem que fazer para daqui lá na frente a quantidade de inadimplentes que nós teremos. Ok? Nossa, deu discussão aí, hein, Karina? O Genival então, já começou a falar do BNDES, que não é para as pequenas empresas. Aí a Luiz Coisa e Tal já falou, me chama para essa live que eu quero descobrir como pegar crédito aí para as empresas. Como assim o BNDES não é para pequenas empresas? Meu Deus! Isso daí, com certeza, essa daí vai dar bastante discussão e acho que é bem importante, né, as pessoas entender, até para as MEIs também, né, como você conseguir captar crédito para você começar aí o negócio, né, o capital de giro, que as empresas tanto falam que elas precisam, né, necessitam com juros que elas consigam ter uma margem de lucro satisfatória para ter um crescimento sustentável, né, ou menos se manter no mercado, né. E esse 0,7 que você falou, eu não entendi. É para quais clientes? Pessoa jurídica ou pessoa física? Isso depende muito de cliente para cliente, tá, pessoal? Taxa de juros, pessoa física, pessoa jurídica, vai depender de cliente para cliente, linha de crédito, então não dá para falar, e vai de banco para banco, tá? Mas a gente tem hoje taxa de juros bastante... competitivas no mercado, então aí em torno de 1%. Eu não trabalho com pessoa física, então eu não consigo falar, e eu nem, falo a verdade, eu não dei uma pesquisa de como está a taxa de juros, igual você falou no financiamento de carro, mas a taxa para as empresas, né, tá por volta aí de 1%. Então assim, não consigo, gente, você falar, no meu banco eu não consigo pegar a taxa a 1%. Gente, isso é de cliente para cliente, de banco para banco. Eu estou falando do banco que eu trabalho, no Banco do Brasil, eu não consigo falar dos outros bancos, apesar que, conversando com o Sebrae, né, na entrevista que eu dei, eles falaram que o que eu falei, normalmente todos os bancos seguem. Então, captar recurso, captar empréstimo, você tem que ter um histórico, você tem que ter nome limpo, você tem que abrir uma atividade econômica, né, em que não tem uma taxa de mortalidade grande no mercado, isso influencia muito nessa captação de crédito, tá, que é super importante e ninguém sabe disso, né, então bem interessante essa questão. Ok, minha linda. Sim, vimos que esse daí vai dar um assunto, né, que vai puxar bastante. As variáveis são muitas variáveis que levam em consideração a captação de crédito, né? Por isso que eu falei, só essa parte do crédito, a forma de captação de crédito de micro e pequenas empresas, dá aí umas 2, 3 lives só para a gente ficar falando sobre o que leva em consideração a análise de crédito pelos bancos. E ainda estaremos com dificuldade para conseguir pegar o crédito.